Atos 17, segunda parte. Qual que foi a estratégia do apóstolo Paulo em anunciar o evangelho? Ele usou a conversa, o relacionamento para alcançar muitas pessoas, o ensino da palavra de Deus. Você vai ver também que a mensagem de Paulo variava, mas não, os métodos variavam, mas não a mensagem. Como é interessante que Paulo, ele busca relacionamentos e prega a palavra. Ele era um evangelista por natureza e conseguia anunciar o evangelho com facilidade. Ele tinha essa clareza da palavra de Deus. Também teve muita rejeição, teve muita resistência, oposição. Sempre que vamos anunciar o evangelho, vamos ter oposição, resistência. Mas tivemos também, ali no capítulo 17, na primeira parte, a nobreza dos irmãos de Bereia, que eram aqueles que conheciam as escrituras, mas com superficialidade. Eles queriam mais profundidade, queriam conhecer, tinham sede pela palavra e, por fim, ele teve uma perturbação do povo que acabou alvoroçando as multidões, perseguindo, e isso foi um tempo difícil também para ele. O nosso versículo-chave de hoje é de Atos 17, versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito aos Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, Atos 17, 23. Um altar que está inscrito. É outra pessoa que escreveu. Essa palavra inscrito quer dizer isso. Eu gosto quando em Apocalipse diz que o nosso nome estará inscrito no livro da vida. Quer dizer que é Deus que escreve o nosso nome ali no livro da vida. Esse é apenas um comentário. Agora vamos para a segunda parte de Atos, dos versos 16 até o 34. Paulo prega em Atenas. Ele se depara com uma situação que o incomoda. E ele viu o povo de Atenas indo na direção contrária ao que a palavra de Deus ensina. O próprio apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, fala sobre a adoração a ídolos, que é um culto a demônios. Por isso que nós não adoramos imagens, não adoramos ídolos, porque isso vai contra o que a palavra de Deus nos ensina. Então diz assim: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É uma palavra pesada, mas você vai ver que a palavra do Senhor nos ensina lá em Êxodo: não farás para ti imagens, não adorarás outros deuses. É uma palavra do Senhor em Êxodo, e agora o apóstolo Paulo confirma e dizendo que quem adora uma imagem está adorando a demônios. O apóstolo Paulo teve muito jeito para falar isso para eles. Essa é uma questão importante para você também. Quando você for falar para alguém que tem essa prática de cultuar uma imagem, vá com cuidado, porque as pessoas crescem nesse ambiente da religiosidade, da adoração a falsos ídolos, e isso, quando é confrontado, há problemas, há barreiras. Então o apóstolo Paulo foi com jeito. Você vai ver que ele olhou ali: olha, vocês são religiosos, vocês têm um culto a deuses também, mas olha, esse não é o Deus verdadeiro, esse não é o Criador dos céus e da terra. E ele então ensina o povo a importância da adoração ao verdadeiro Deus, que diz: olha, Deus não é feito por mãos humanas,
Ele também não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. E a percepção de Paulo é que eles eram super religiosos. Isso mostra o cuidado que ele teve em incentivá-los, valorizá-los, mas eles tinham falta do conhecimento de Deus e que Deus não precisa de qualquer coisa, não precisa de imagem para ser adorado. Nós adoramos o que não vemos e o ser humano é que precisa de Deus. Nós é que precisamos de Deus, ele não precisa de nós, mas ele gosta de relacionamento. Ele quer se relacionar com seus filhos, não através de uma imagem, não através de um ídolo, porque Deus não dá para ser representado através de imagens. E Deus abençoa os seus filhos com a sua bondade e traz o suprimento das necessidades humanas. É Deus quem dá vida ao homem. É muito especial notar que as palavras de Paulo trouxeram a atenção de todos. Alguns quiseram ouvir isso depois, como dizendo, olha, eu achei interessante isso que você está falando, é algo diferente, mas mais para frente a gente vai ouvir sobre isso. Outros começaram a zombar mesmo, tirar sarro, isso não é verdade, nós já estamos acostumados, e ainda outros acreditaram nele, acreditaram na palavra, acreditaram que Jesus é o Salvador e passaram a seguir as mensagens e os ensinos que Paulo trazia. Paulo chega a Atenas e ele foi levado às pressas para lá por causa da perseguição sofrida pelos judeus na Tessalônica e em Bereia. E em Atenas, o espírito de Paulo se revoltou dentro dele, houve uma inquietação por ter tantos ídolos, tantos templos, e a deusa mais adorada era a deusa Atena, que era a padroeira da cidade e que o templo era o Pártenon. Se você um dia estiver na Grécia, você vai ver que é um templo suntuoso e muitos deles cultuam, adoram essa deusa. E se você olhar no dicionário a palavra idolatria significa cultuar ídolos, excesso de admiração demonstrada de forma exagerada. Quando nós vemos pela palavra de Deus, um ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus na vida de alguém. Qualquer coisa que substitui Deus por um ídolo, por uma imagem, por um objeto, até por uma pessoa, é um ídolo. E Deus não aceita. Deus diz em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. A palavra de Deus é muito clara. Não terás outros deuses. O apóstolo Paulo usa a mesma estratégia de Jesus, de ir até as sinagogas e anunciar a palavra, conversar ali com as pessoas. E naquele templo, naquela sinagoga, haviam filósofos chamados de epicureus e estoicos. O que eles enfatizavam? Os epicureus enfatizavam a busca de uma vida prazerosa, no prazer. E o estoicismo insistia que as pessoas deveriam aceitar o seu destino. Aquilo que está determinado vai acontecer e eu preciso aceitar isso. E esse foi o comentário que eles faziam naquela época. E Paulo então prega Jesus e a ressurreição. Quando ele fala sobre a ressurreição, ele teve problemas. Porque eles achavam que ele estava falando sobre um outro Deus, ou mesmo uma nova doutrina. E por ser algo novo, algo estranho, os ouvidos deles começaram a achar, puxa, isso aí não é familiar para mim. Mas eles quiseram conhecer, quiseram ter conhecimento sobre isso. E essa notícia se espalhou rapidamente. E queriam saber o que era. E sempre, gente, sempre que nós anunciamos a palavra de Deus, alguém se converte, muda de vida, o inferno reage. O diabo não fica contente, ele tenta trazer confusão, contenda, e nós precisamos continuar anunciando, porque não temos que nos preocupar com o inferno, temos que nos preocupar com pessoas serem alcançadas, serem salvas pelo poder
de Deus. Continue falando, mesmo que a pessoa tire sarro, brinque, não se intimide por causa disso. Continue falando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo se levanta no meio do Areópago e chama a atenção deles dizendo que eles eram religiosos. E diz, olha, vocês têm um altar ao Deus desconhecido também. Tem muitos deuses aqui, mas tem um que é ao Deus desconhecido. Este é o Deus que eu prego. Interessante, ele usa uma figura para poder ministrar o coração das pessoas. Ele usa uma situação para falar com eles. E ele estava pregando e anunciando este Deus que era desconhecido para eles. Mas este Deus era o Criador, era o Senhor de tudo. Ele que fez todas as coisas, tudo tem o dedo de Deus. E eles não estavam atentando a isso. Então ele esclarece a verdade, anuncia que Deus não tem imagens a seu respeito, e também não é feito por mãos humanas, não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas é um Deus que concede vida às pessoas. Ele que dá o ar para nós respirarmos. Se você respirou hoje, foi Deus que te deu. Se não respirou, Deus é que tirou também. Mas toda a raça humana, ela tem o ar, a vida é dado por Deus, a saúde é dada por Deus. Nós vemos agora nessa situação de pandemia, quantas pessoas passando por lutas na área da saúde. E é Deus quem dá a vida. Quando Deus resolve tirar a vida, ninguém põe, ninguém consegue colocar. E isso é uma característica de Deus. Nenhum ser humano consegue fazer isso. Há um tempo atrás, numa revista eu li que pegaram uma semente de feijão natural e uma semente de feijão artificial, com os mesmos componentes, nitrogênio, oxigênio, tudo igualzinho. Plantaram a semente do feijão natural, nasceu. Plantaram a semente artificial, igualzinha à natural, não nasceu. Isso mostra a característica de Deus de dar a vida, de ser o Senhor absoluto de tudo. E ninguém pode receber adoração a não ser o nosso Deus. Só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno de todo louvor, de glória e majestade. E Ele não compartilha a sua glória com ninguém, porque Ele é absoluto. Ele tem todo o poder, Ele reina por toda a eternidade. Uma outra questão que o apóstolo Paulo enfatiza é a questão do desejo de Deus que o homem possa buscá-lo, possa encontrar a Deus. Muitos estão longe do Senhor e Ele quer que as pessoas estejam perto dele. Aqueles que estão longe, ele usa uma expressão muito interessante que quer dizer eles estavam tateando no escuro. Então eles estavam buscando alguma coisa, mas como estava escuro, estava nas trevas, eles não conseguem encontrar. Essa é a referência do tatear no escuro, que o homem está nas trevas, está longe da sua criação, e Deus não está longe, Ele está por perto. Ele quer que todos nós possamos nos aproximar dEle, Ele quer que nós sejamos a sua geração, a sua descendência, nós somos os seus filhos, mas somos a sua criação, passamos a nos tornar filhos quando o recebemos como Senhor e Salvador. Eu gosto mais da expressão de receber a Cristo do que aceitar a Cristo, porque eu entendo que é Ele quem nos recebe, é Ele quem recebe os seus filhos, e nós então transmitimos isso aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, aos nossos pais, porque nós somos a geração que vai levar a mensagem de Deus a outras gerações. Quando alguém se aproxima do Senhor, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda, e aquilo que nós vivíamos no passado, há um deixar, um abandonar a velha vida para irmos num novo tempo, numa nova história. Você vai ver, por exemplo, quando Josué morre, aquela geração que viu tantos milagres, viu o Mar Vermelho se abrir, viu sinais e maravilhas, morre com eles também.
Outra geração não conhecia o que o Senhor fez, nem conhecia Deus. Isso está no livro de Juízes, capítulo 2. Porque fizeram o que não agradava a Deus, eles se afastaram de Deus. Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos de Deus por causa do pecado. E Ele quer que nós possamos nos aproximar dEle. Queremos que aqueles que estão longe possam voltar para Deus. O propósito de Deus é que o homem possa buscar e encontrar o Senhor. Hoje é dia de salvação, diz a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto é tempo. Ele está por perto. Ele quer que todos possam alcançar a sua palavra, salvação em Cristo Jesus. Continue anunciando, continue falando, mesmo que seja difícil, com lutas, com dores, continue anunciando a mensagem do Senhor, porque Ele vai trazer salvação. E então, ele diz, olha, ninguém pode ser que é ignorante, que não sabia. Ele diz, olha, vocês eram ignorantes. Vocês viviam longe do Senhor por ignorância. Mas agora vocês conhecem o Senhor, sabem que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele enviou o seu Filho e que Ele é o justo juiz que vai trazer julgamento e é o próprio Jesus quem vai julgar. Que maravilhoso isso, como é bom saber que o Senhor está conosco, Ele está presente, Ele vai analisar as nossas obras e aquilo que Ele anunciou, a palavra de Deus vai se cumprir. Então, alguns creem no Senhor. Olha que bênção! Quando nós anunciamos a palavra, temos alguns que creem. Não são todos que creem. Não são todos que vão receber a Cristo, mas muitos recebem a Cristo. E ele ali anunciou a palavra. Muitos zombaram, muitos disseram, olha, você está trazendo um conceito novo que não nos agrada, mas vamos ouvir isso em um outro momento. Mas o apóstolo se retira dali, pois estava tendo alguma situação complicada e Deus alcançou alguns homens, entre eles, olha que interessante, entre eles alcançou Dionísio, que era um chefe do Areópago. O Areópago era um tribunal, e ele era uma autoridade lá no Areópago, desculpem, e possivelmente foi o primeiro bispo da igreja, possivelmente, é algo que os estudiosos dizem. Também alcançou uma mulher chamada Dâmaris, que ela se tornou líder da igreja também, e não cita outros nomes, nem quem eram, só diz que muitos foram alcançados pelo Senhor. Assim é o Evangelho. Ele alcança autoridades, alcança também as pessoas que nada são, que os nomes não são nem citados, porque ela é o poder de Deus, trabalhando no coração e salvando vidas por toda a eternidade. Olha que bênção, a palavra de Deus chega até o coração do homem. O livro de Atos fala dos atos do Espírito Santo na igreja nascente. E você vai poder perceber como Deus abençoou a sua palavra, alcançou tantas vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Agora, para a gente refletir um pouquinho. Você já anunciou o Evangelho para alguém que está arraigado nos ídolos ou imagens? Qual a estratégia que você anunciou? Você sofreu oposição? Qual foi a estratégia, o jeito que você utilizou para chegar até a pessoa? Segundo pensamento. Quando você falou de Jesus para alguém e essa pessoa se decidiu por Cristo, qual foi o discipulado que ela teve? Está envolvido em algum grupo de comunhão? Compartilhe aí com o seu grupo e creio que será interessante para todos nós. O versículo para você memorizar. Certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Que Deus abençoe a sua semana, os seus grupos de comunhão, que seja um tempo especial e estamos à disposição. Fiquem na paz. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz. Tchau.